Um vulcão desperta na Islândia. Uma montanha entra em erupção, lançando milhões de toneladas de cinzas no céu. Algo estranho está acontecendo agora na Islândia. Nos últimos anos, fortes terremotos e erupções vulcânicas ocorreram sucessivamente neste país. Segundo o Escritório Meteorológico da Islândia e geólogos, isso não é apenas atividade vulcânica normal. Isso faz parte de um ciclo geológico muito longo que pode continuar por muitas gerações. E o surpreendente é que não estamos falando de apenas alguns anos aqui. É possível que isso dure de 200 até 400 anos? Isso significa que as crianças que estão nascendo agora na Islândia provavelmente ainda vão experimentar a mesma atividade vulcânica, mesmo quando forem adultas. E até mesmo seus netos e as próximas gerações podem enfrentar a mesma situação. Mas por que isso está acontecendo? Por que parece que a lava nunca para de sair e a terra nunca para de tremer neste país? A resposta está bem debaixo da Islândia. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir um like de você e, por favor, inscreva-se também no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Então, vamos começar. A Islândia não é apenas uma ilha no meio do Oceano Atlântico. Este é um dos lugares mais únicos do mundo, onde duas enormes placas tectônicas da Terra se encontram diretamente. De um lado está a placa norte-americana, e do outro lado está a placa euroasiática. Elas estão lentamente se separando a cada ano. O movimento delas é muito lento. É quase tão devagar quanto o crescimento das nossas unhas, mas mesmo sendo tão lento, isso tem um impacto enorme debaixo da Terra. À medida que essas duas placas se afastam, uma fenda se forma na crosta da Terra. E da parte muito quente do manto, o magma sobe para preencher o novo espaço. Quando o magma esfria, ele se transforma em uma nova rocha. Dessa forma, a crosta da Terra vai aumentando aos poucos. Foi assim que se formou a longa dorsal mesoatlântica, a maior cadeia de montanhas de todo o planeta. Ela tem mais de 16 mil quilômetros de extensão. A diferença é que quase toda essa parte está escondida sob o mar. Mas quando chega à Islândia, é diferente, porque essa dorsal de repente se eleva até emergir à superfície do oceano. E é aqui que começa a história única deste país. Mas o que mais está escondido sob a Islândia? Na verdade, existe uma força ainda mais poderosa agindo sob a Islândia. Não é apenas a separação das placas tectônicas. As placas tectônicas são a razão pela qual a Islândia é tão ativa. Mas há outro grande motivo, e é que todo o país está situado bem em cima de um hotspot do manto. O que é isso, afinal? É uma parte dentro da Terra onde é mais quente do que as rochas comuns do manto. E por causa do calor extremo, as rochas derretem mais facilmente e viram magma. Mais magma se acumula. Há mais chances de ocorrerem terremotos. E há uma possibilidade maior de erupções vulcânicas fortes. É como se fossem duas máquinas diferentes empurrando para cima no mesmo lugar ao mesmo tempo. Por isso, não é de se estranhar que a Islândia seja uma das regiões vulcânicas mais ativas do mundo. Segundo os geólogos, a junção da dorsal mesoatlântica e do ponto quente do manto em um único local é extremamente rara na Terra. Isso também é o motivo pelo qual a ilha continua crescendo por um período muito longo. Enquanto muitos países estão sendo lentamente engolidos pelo mar devido à erosão, a Islândia continua a criar novas terras. Novas terras a partir do fogo que vem das profundezas do planeta. Apesar disso, se pensarmos bem, a Terra já é realmente muito antiga. Estima-se que nosso planeta tenha mais de 4 bilhões de anos de idade, mas em comparação com a Terra, a Islândia é como se fosse uma parte recém-nascida do mundo. Do ponto de vista dos geólogos, este país ainda é muito jovem. De acordo com estudos do Escritório Meteorológico da Islândia e dos geólogos, as rochas mais antigas da Islândia estão localizadas em West Fjords e Eastern East Fjords. A idade dessas rochas é de aproximadamente 16 a 18 milhões de anos apenas. Pode parecer muito tempo para nós, mas na história da Terra, isso foi praticamente ontem. Para você ter uma ideia, muitas partes do continente europeu têm formações de karst com mais de 500 milhões de anos de idade. Isso significa que há uma diferença enorme em relação à Islândia, e quanto mais ao sul do país você vai, mais jovem é o solo. Na península de Reykjanes, muitas partes da Terra se formaram apenas entre 3 e 7 milhões de anos atrás. No mundo da geologia, isso ainda é muito jovem. Isso significa que a natureza ainda não terminou de moldar este país. Até hoje, ele continua sendo transformado pelos vulcões.
Um dos melhores exemplos disso é a pequena ilha de Surtsey. Em 1963 não havia nenhuma ilha naquela parte do Oceano Atlântico. Só havia mar ali. Depois, um vulcão começou a entrar em erupção sob o oceano. Aos poucos, a lava subiu das profundezas. Ela esfriou ao se misturar com a água do mar e em apenas alguns anos, uma nova ilha nasceu. Era como se um novo pedaço do mundo tivesse surgido de repente do mar. Como os cientistas sabiam exatamente quando Surtsey se formou, eles a transformaram em um laboratório natural muito importante. A entrada de pessoas comuns aqui é estritamente proibida. E isso foi feito para não perturbar o surgimento natural da vida. Com o passar dos anos, os pássaros começaram a chegar aos poucos. Depois, o vento trouxe sementes de plantas. Aos poucos, também aumentaram as ervas, musgos, insetos e outras formas de vida. Por causa disso, os cientistas puderam ver como um ecossistema começa em um lugar que antes era apenas pedra e lava pura. Este é um dos poucos lugares no mundo onde foi possível acompanhar quase desde o primeiro dia a formação de um ecossistema completo. Mas a juventude da Islândia tem um preço. Quando a Terra ainda é jovem, isso significa que as fissuras embaixo dela ainda são recentes. O movimento do magma é mais ativo. As erupções vulcânicas acontecem com mais frequência e também há mais terremotos fortes. De acordo com o Escritório Meteorológico da Islândia, existem cerca de 30 sistemas vulcânicos ativos em todo o país. Não é fácil contar o número exato. Existem sistemas vulcânicos que têm apenas um grande vulcão, mas também há longas fileiras de fissuras subterrâneas que podem entrar em erupção em diferentes partes. Alguns permanecem silenciosos por séculos antes de despertar de novo. Por isso, dependendo de como os geólogos contam, pode haver entre 28 e 33 principais sistemas vulcânicos ativos. Nos últimos 10 mil anos, mais de 100 vulcões entraram em erupção na Islândia. Esse é um dos maiores números de toda a Europa. Devido à localização única do país, quase todos os tipos de erupção vulcânica ocorrem lá. Aqui, existem vulcões que liberam lentamente lava mais fluida que flui por muitos quilômetros. Também há vulcões que entram em erupção repentinamente e lançam enormes nuvens de cinzas na atmosfera. Também há erupções que acontecem diretamente em longas fissuras no solo, em vez de ocorrerem apenas em uma montanha. Também existem grandes caldeiras que se formam depois que uma enorme quantidade de magma é esgotada sob a terra. Em outras palavras, a Islândia é como uma grande sala de aula para cientistas que querem estudar quase todos os tipos de vulcões do mundo. Mas apesar de todos esses perigos, a maioria dos habitantes da Islândia ainda vive aqui. Mas por quê? Porque o clima não é igual em todo o país. A parte central da Islândia é quase toda composta por montanhas, campos de lava, gelo e vastos desertos vulcânicos. Este lugar é muito frio durante quase todo o ano. Poucas pessoas vivem aqui. Por outro lado, as condições são melhores nas regiões costeiras, especialmente na parte sudoeste do país. Por isso, a corrente do Golfo, uma corrente quente do Oceano Atlântico, ajuda muito. Por causa disso, muitos portos não congelam tanto mesmo durante o inverno, e também fica mais fácil pescar nos mares ao redor da Islândia. E como há abundância de peixes, especialmente o bacalhau, foi aqui que muitas comunidades começaram a prosperar. À medida que a população crescia, as cidades também se expandiam. Surgiram mais estradas, mais casas, mais hospitais, mais escolas. E com o tempo, isso se tornou o centro da economia de todo o país. Atualmente, grande parte da população da Islândia vive perto de Reykjavik e das áreas vizinhas. Aqui também se encontram a maioria das infraestruturas importantes do país. Mas não foi só o peixe que a natureza deu de presente para a Islândia. Eles também aprenderam a usar o calor que vem diretamente do subsolo. Em vez de depender do carvão ou de grandes quantidades de combustíveis fósseis, a Islândia utiliza a energia geotérmica. De acordo com os dados oficiais da Islândia, mais de 85% das casas do país são aquecidas com água geotérmica. A partir do subsolo, a água extremamente quente é trazida à superfície por meio de poços profundos. Depois, ela é enviada para as casas, prédios, piscinas e até mesmo para algumas ruas para derreter o gelo durante o inverno. Em outras palavras, o mesmo calor que pode causar uma destrutiva erupção vulcânica também fornece aquecimento confortável e energia limpa para milhões de pessoas.
Mas à medida que as cidades crescem e a infraestrutura aumenta, o risco também aumenta. Porque agora há muito mais pessoas morando em áreas que podem ser atingidas pela próxima erupção vulcânica. E o mais preocupante é que esse não é um risco que pode acontecer só daqui a algumas centenas de anos. De acordo com os geólogos, há sinais de que há um novo movimento de magma sob a península de Reykjanes. E o próximo capítulo dessa história vai começar não em um futuro distante, mas bem debaixo dos pés das pessoas. Por muitos anos, a península de Reykjanes parecia estar tranquila. Ainda havia terremotos de vez em quando, mas não havia nenhum sinal de que uma grande mudança estava por vir. Até que no final de 2019, de repente, os terremotos começaram a aumentar ao redor de Fagradalsfjall. No começo, apenas alguns eram sentidos, mas à medida que as semanas passavam, quase todos os dias havia um novo tremor, e eles também estavam ficando mais fortes. De acordo com o Escritório Meteorológico da Islândia, no início de 2021, mais de 40 mil terremotos já haviam sido registrados em apenas algumas semanas em uma única região. Isso não é um terremoto normal. Também não é um grande terremoto seguido por réplicas. Isso é o que os geólogos chamam de enxame sísmico. Nessa situação, milhares de terremotos pequenos e moderados acontecem em sequência, sem que haja um terremoto principal claro. Para as pessoas comuns, é assustador passar por isso. Mas para os cientistas é um aviso muito importante. Quando esse tipo de enxame sísmico acontece na Islândia, geralmente há uma grande mudança acontecendo debaixo da terra. Na maioria das vezes, isso é um sinal de que o magma está se movendo. Mas como isso acontece? Imagine a crosta da Terra como um vidro grosso. Enquanto o magma superquente do manto continua subindo, ele procura a parte mais fraca da rocha. Ao encontrar uma fissura, ele a força para ampliar a abertura. Com o aumento da fissura, os tremores se tornam mais frequentes, mas o vulcão ainda não entra em erupção. Em vez disso, é como se o magma estivesse lentamente se infiltrando na crosta. Quanto mais magma entra, maior fica a pressão. Quando as rochas já não conseguem mais conter essa força, é só então que ocorre a erupção. Foi exatamente isso que aconteceu na Islândia. Em março de 2021, após vários meses seguidos de terremotos, uma longa fissura finalmente se abriu no solo em Fagradalsfjall. Em vez de uma grande montanha explodir, abriu-se uma longa fissura. Dela, a lava continuou a fluir. De acordo com os cientistas, a primeira fissura que se abriu tinha aproximadamente 180 metros de comprimento. O vale inteiro parecia um rio de fogo. Muitos moradores viram esse tipo de erupção pela primeira vez em toda a sua vida. De acordo com as autoridades islandesas, esta também é a primeira erupção vulcânica na península de Reykjanes, após cerca de 800 anos de silêncio. Mas isso não foi o fim. Na verdade, aquilo era apenas o começo. Depois que a erupção parou após quase 6 meses, muitas pessoas esperavam que o problema tivesse acabado. Mas esse pensamento estava errado. Em 2022 houve outra erupção. Depois entrou em erupção novamente em 2023. Com o passar do tempo, os geólogos perceberam que a atividade do magma estava se movendo para outra parte da península de Reykjanes. Aos poucos, isso foi se movendo em direção à área de Svartsengi. Foi aí que a situação começou a ficar séria. Em 10 de novembro de 2023, de acordo com a Proteção Civil da Islândia, quase toda a cidade de Grindavik foi evacuada. Mais de 3.700 residentes tiveram que deixar suas casas. Não foi porque já havia uma erupção, mas porque os cientistas viram uma enorme intrusão de magma passando bem debaixo da cidade. Em outras palavras, há uma quantidade enorme de magma se movendo nas profundezas da Terra. E a qualquer momento isso pode encontrar um caminho para sair. Poucos dias após a evacuação, várias rachaduras se abriram bem dentro de Grindavik. Algumas casas foram danificadas, surgiram fissuras profundas nas ruas. Canos de água e outras infraestruturas importantes também foram danificados. De acordo com a Reuters e as autoridades islandesas, este é um dos maiores desastres naturais que a Islândia enfrentou nas últimas décadas. Até agora, ainda há poucos residentes permanentes em Grindavik, porque o risco de uma nova erupção continua alto. Mas, para os geólogos, há algo ainda mais importante que eles notaram. Não foi apenas um vulcão que despertou. Eles acham que um ciclo geológico muito longo recomeçou, algo que só aconteceu pela última vez na época dos Vikings.
E é aqui que a história se torna extremamente importante. Quando os colonizadores nórdicos chegaram à Islândia em 874 d.C., eles registraram diligentemente eventos importantes. Em seus antigos registros e sagas, a história sobre fogo saindo do mar e escuridão mesmo ao meio-dia. Durante muitos séculos, alguns pensaram que essas eram apenas lendas. Mas quando os geólogos modernos estudaram os antigos fluxos de lava, camadas de cinzas vulcânicas e sedimentos ao redor de Reykjanes, perceberam que muitos detalhes coincidiam com o que foi escrito pelos vikings. Estudos do Iceland Geo Survey e de outras instituições de pesquisa mostraram que houve uma série de grandes erupções em Reykjanes entre 1210 e 1240. Esse período agora é chamado de Reykjanes Fires. Não foi apenas uma erupção que aconteceu naquela época. Foram erupções sucessivas que duraram várias décadas. Por causa disso, vastas pastagens foram destruídas, os agricultores tiveram dificuldades e muitos animais de criação morreram devido à cinza e à falta de alimento. Foi um grande desafio para os primeiros habitantes da Islândia. Mas esses antigos acontecimentos se tornaram ainda mais importantes quando os cientistas começaram a estudar a história mais profunda da Terra. Sob os lagos e camadas de terra na Islândia, existem finas camadas de cinzas vulcânicas. Para as pessoas comuns, parecem apenas cinzas simples, mas no laboratório, cada camada tem sua própria assinatura química. A quantidade de sílica, ferro, magnésio, cálcio e outros minerais varia, como se fosse a impressão digital de cada vulcão. Por meio da análise dessas camadas de cinzas e do uso da datação por radiocarbono nos solos acima e abaixo delas, os cientistas conseguem determinar exatamente quando ocorreram as antigas erupções. De acordo com um estudo publicado pelo Serviço Geológico da Islândia em março de 2020, eles identificaram que não foi a primeira vez que a península de Reykjanes despertou. Nos últimos 4.000 anos, já ocorreram vários períodos prolongados de intensa atividade vulcânica. Cada ciclo dura alguns séculos. Depois, a atividade enfraquece novamente. E após cerca de 800 a 1.000 anos, um novo ciclo começa novamente. É por isso que os geólogos estão estudando seriamente a situação atual. Não porque eles saibam exatamente o que vai acontecer a seguir, mas porque os eventos que eles veem agora são quase iguais aos padrões que aconteceram no passado. E se a interpretação deles estiver correta, isso pode não ser apenas uma série temporária de erupções. Pode ser o início de uma nova fase de atividade que pode continuar por um período muito longo. Na época dos vikings, quando a terra se abria e o fogo saía, eles quase não podiam fazer nada além de se afastar, rezar e tentar sobreviver. Mas a Islândia é muito diferente agora. Eles têm satélites, estações de GPS, sensores de terremoto e cientistas que monitoram quase em tempo real os movimentos da Terra. E há engenheiros que literalmente constroem paredes contra a lava. Segundo o Serviço Meteorológico da Islândia, antes de partes de Reykjanes entrarem em erupção, houve elevação do solo por acúmulo de magma abaixo. Isso não é facilmente perceptível a olho nu. Mas com a ajuda de GPS e radar de satélite, os cientistas conseguem ver quais partes do solo estão inchando, afundando ou se movendo. Quando o solo de repente se eleva, isso significa que há pressão se acumulando embaixo. É como um balão que está sendo lentamente enchido de ar. À medida que mais magma se acumula embaixo, ele empurra o solo para cima. Quando isso é acompanhado por milhares de pequenos terremotos, a imagem fica ainda mais clara. Os geólogos conseguem ver por onde o magma está passando, quão profundo ele está, qual o seu tamanho e se é possível que ele chegue à superfície. Isso não quer dizer que eles saibam quando a erupção ocorrerá. Nenhum cientista consegue dizer com precisão o minuto exato em que a Terra vai se abrir, mas eles conseguem identificar os sinais de alerta. E na Islândia, cada hora de aviso antecipado é muito importante, porque quando a lava começa a fluir, não dá para pará-la facilmente. Não é como uma enchente que pode baixar rapidamente. Também não é como um incêndio que pode ser apagado com água. A lava é rocha derretida, extremamente quente e pesada. E quando ela continua saindo, pode cobrir estradas, destruir canos, engolir a terra e cortar o acesso a uma cidade. Por isso, a estratégia da Islândia não é apenas prever quando o vulcão vai entrar em erupção. O mais importante é saber para onde a lava vai quando sair. É aí que entram os engenheiros. Eles usam modelos de computador para estudar o formato do terreno. Eles analisam onde o terreno desce,
por onde a lava pode fluir, onde ela pode desacelerar e onde devem colocar barreiras para desviá-la de casas, estradas, usinas de energia ou dutos de água. De acordo com a Reuters e as autoridades islandesas, depois que os moradores de Grindavik foram evacuados em novembro de 2023, tornou-se ainda mais importante construir barreiras de proteção ao redor dos locais importantes. O objetivo dessas paredes não é derrotar o vulcão. A lava não é tão fácil assim. O verdadeiro objetivo é mais simples: desacelerá-la, desviá-la e ganhar tempo. Mesmo que só consigam ganhar algumas horas, isso já faz uma grande diferença. Pode dar tempo para evacuar as pessoas, pode dar tempo para transferir os equipamentos, pode dar tempo para fechar as estradas perigosas, pode proteger a usina de energia e o fornecimento de água quente. Em um país que depende da energia geotérmica, isso é muito importante. Quando dutos e estações de energia são danificados, não só as casas, mas também o aquecimento é afetado. A eletricidade é afetada, a água é afetada, toda a comunidade é afetada. Mas a lava não é sempre igual. Há lava que é espessa, lenta e com a superfície áspera. Há também lava que é mais fina, se move de forma mais suave e flui mais facilmente para as partes mais baixas do terreno. De acordo com o SGS, a forma e o ângulo da barreira são fatores importantes no movimento da lava. Se a parede for colocada de forma errada, pode acumular lava, fazendo com que ela suba e transborde. Mas se o ângulo estiver correto, há uma chance maior de desviar o fluxo para um lugar mais seguro. É por isso que não basta simplesmente empilhar terra. Os engenheiros precisam saber a direção do fluxo, precisam saber a velocidade, precisam saber a espessura, e eles precisam agir antes que a lava chegue de vez ao local crítico. Em Reykjanes, as barreiras foram feitas com terra, cascalho, pedras e materiais do próprio entorno. Às vezes, enquanto estavam sendo construídas, a lava já estava se aproximando. Isso significa que as equipes trabalham sabendo que, a qualquer momento, o fogo pode mudar de direção. Isso não é um projeto de construção comum, é uma corrida contra o tempo e também contra as forças da própria Terra. Mas os primeiros experimentos mostraram que há esperança, mesmo que eles não consigam impedir toda a erupção. Eles podem alterar o curso da lava em certas situações. Eles conseguem proteger algumas partes da infraestrutura e conseguem dar às pessoas mais tempo para escapar. É aqui que a Islândia moderna se diferencia da Islândia da época dos vikings. Naquela época, uma erupção parecia coisa do destino. Quando a lava chegava, você só podia correr. Agora isso é monitorado do espaço. É medido com sensores. Usa modelos de computador. E é bloqueado por paredes feitas pelo homem. Mas não importa o quão avançada seja a tecnologia, ainda há um limite claro. O ser humano não pode ordenar que o vulcão pare. Nenhuma máquina pode impedir a separação das placas tectônicas. E nenhum engenheiro pode fechar as profundas fissuras sob Reykjanes. Tudo o que eles podem fazer é antecipar o perigo, ler os movimentos da terra, preparar as pessoas e desviar o fogo antes que ele alcance o coração de uma cidade. Por isso, enquanto o magma continua se movendo sob a Islândia, a luta deste país não é apenas pela sobrevivência. Trata-se de até onde o ser humano moderno consegue acompanhar uma força mais antiga, mais poderosa e mais profunda do que qualquer cidade que já construímos sobre as outras. A cada nova erupção, a Islândia aprende algo novo, e cada nova lição é imediatamente usada para o próximo desafio. É por isso que suas defesas contra a lava ficam maiores e melhores a cada ano. De acordo com as autoridades islandesas, após a erupção seguinte na península de Reykjanes, eles começaram a construir barreiras protetoras muito longas ao redor dos lugares mais importantes do país. Isso já não é só um monte de terra. Agora isso é um enorme projeto de engenharia. Existem barreiras que chegam a vários quilômetros de comprimento. Outras têm quase 24 metros de altura. Elas são tão grandes que foi necessário abrir novas pedreiras para conseguir pedra e cascalho suficientes para a construção. Os materiais usados também não são comuns. A maioria das barreiras é feita de cascalho de basalto, compactado porque ele é mais resistente ao calor intenso e ao peso da lava. Grandes pedras são colocadas do lado de fora para evitar desmoronamento, com forma e ângulo escolhidos cuidadosamente. Elas não servem apenas para bloquear. O mais importante é controlar a direção da lava. Quando os engenheiros sabem para onde o fluxo de rocha derretida naturalmente vai descer, eles podem guiá-lo para um lugar mais seguro.
É como direcionar uma enchente violenta, você não consegue parar a água, mas pode desviá-la para não atingir as casas. O mesmo princípio se aplica à lava. Uma das coisas mais importantes que as barreiras protegem é a usina geotérmica Svartsengi. Essa instalação é extremamente importante para a Islândia. É daqui que vem grande parte da energia geotérmica e da água quente usada por muitas comunidades. Se isso for danificado, não só uma cidade será afetada. Eletricidade, aquecimento e o fornecimento de água quente podem ser impactados em uma grande região. Proteger este local é prioridade para o governo, porém, mesmo com grandes barreiras, não é possível fechar toda a área. Ainda é necessário haver passagens para os veículos. Existem dutos que precisam passar. Veículos de emergência devem poder entrar a qualquer momento. Por causa disso, existem aberturas especiais em algumas partes da barreira. Em dias normais, elas ficam abertas. Mas, de acordo com a Proteção Civil da Islândia, os equipamentos também já estão prontos para fechar rapidamente esses buracos, caso haja ameaça de erupção. Em apenas algumas horas, toda a defesa pode ser alterada dependendo da situação. O trabalho também não termina quando a erupção para. Na verdade, é aí que começa uma nova fase de análise. Os cientistas atualizam seus modelos de computador. Eles verificam por onde a lava passou, onde a barreira foi eficaz, onde foi necessário aumentá-la e onde deve ser construída uma nova defesa. Depois, todo o processo é repetido. Quando há uma nova erupção, uma nova análise é feita, uma nova construção, novo ajuste. É uma luta contínua que pode durar muito tempo. A boa notícia, de acordo com os relatórios das autoridades islandesas, é que muitos dos seus modelos de previsão foram eficazes. Em algumas ocasiões, a simulação de computador quase coincidiu com o caminho real percorrido pela lava. Por causa disso, eles conseguem tomar decisões mais rapidamente sobre onde enviar equipamentos pesados e qual barreira deve ser aumentada em altura. Mas por melhor que seja a tecnologia, ainda há momentos em que você precisa escolher. Nem todos podem ser salvos. Um dos exemplos mais claros disso é a Lagoa Azul. Esse é um dos destinos turísticos mais famosos da Islândia. Durante as erupções do final de 2024, a lava atingiu algumas áreas ao redor dela. Houve áreas que foram sacrificadas para salvar infraestruturas mais importantes. De acordo com a Reuters e as autoridades islandesas, o principal objetivo das novas barreiras é proteger a usina geotérmica e os prédios principais. A área de estacionamento não é prioridade. É mais fácil substituir os veículos do que perder a usina geotérmica que fornece energia para tantas pessoas. Isso mostra que, em tempos de desastre, é preciso tomar decisões difíceis. Nem todas as propriedades podem ser salvas. Mas há um problema que nem a barreira mais alta consegue impedir. Quando uma nova fissura se abre bem debaixo de uma cidade, esse é o maior limite de todas as defesas. Se o magma subir diretamente por baixo das casas e ruas, não haverá barreira capaz de detê-lo. É por isso que a preparação da Islândia não se concentra apenas na construção de muros. Eles também continuam ajustando toda a sua infraestrutura. Eles têm planos de transferir algumas linhas de transmissão para locais mais seguros. Existem dutos que estão enterrados em rochas resistentes. Há estradas principais que foram redesenhadas para facilitar a criação de rotas alternativas em caso de erupção. À medida que a tecnologia avança, os pesquisadores também estão usando inteligência artificial para encontrar alternativas mais rapidamente. Com o avanço da tecnologia, pesquisadores utilizam inteligência artificial. Esses são enormes volumes de dados vindos de satélites, estações de GPS, sensores sísmicos, e a maior limitação é que, apesar de tudo isso, ainda não é possível prever exatamente quando será a próxima erupção, mas isso ajuda a identificar mais rapidamente os sinais de uma possível erupção. Isso ajuda a identificar padrões rapidamente, o que pode passar despercebido. Como isso é comum na Islândia, outros países buscam alternativas. De acordo com os vulcanologistas e especialistas em desastres, é raro na história um país moderno ter que viver no meio de uma crise vulcânica contínua, enquanto ainda mantém sua economia e suas cidades funcionando. Se as medidas da Islândia forem bem-sucedidas, isso pode servir de modelo para outros países que tenham vulcões ativos no futuro. Mas, no final, uma verdade é clara. O ser humano nunca poderá impedir o movimento da Terra. Não conseguimos parar as placas tectônicas. Não conseguimos mandar o magma parar.
O que podemos fazer é estudar a natureza, entender seus avisos e usar a ciência para reduzir os danos. Por milhares de anos, a Islândia foi moldada pelo fogo vindo das profundezas do planeta. E parece que isso não vai acabar tão cedo. Com o novo ciclo vulcânico de Reykjanes, a Islândia pode enfrentar um desafio que dure décadas, não apenas alguns anos. Hindi lang ng ilang taon, kundi ng maraming Esta não é uma simples história sobre um vulcão. É a história de um país inteiro tentando acompanhar uma das forças mais poderosas da natureza. E a cada nova erupção vulcânica, uma coisa é constantemente comprovada. O ser humano talvez não consiga controlar a Terra, mas com a ajuda da ciência, preparação e decisões corretas, podemos salvar mais vidas enquanto o mundo em que vivemos continua em movimento.